Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. O Maranhão reforça as ações de prevenção às queimadas durante o período de estiagem e amplia o programa de combate aos incêndios para mais de 140 municípios. No quadro Vacina Sim, os locais onde está disponível vacina contra a gripe. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é menopausa, com a participação do médico ginecologista e obstetra Bruno Maciel. E os acidentes com escorpiões continuam preocupando no estado. Especialistas orientam como prevenir a presença desses animais e o que fazer em caso de picada. No estúdio, nossa convidada é Karina Braga, da Coordenação de Atenção às ISTs, AIDS e Hepatites Virais, da Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Com o fim do período chuvoso, aumenta o risco de queimadas em todo o Maranhão. Para enfrentar esse cenário, o governo do estado ampliou as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, reforçando o monitoramento, a capacitação de brigadistas e o apoio aos municípios. O programa Maranhão Sem Queimadas foi ampliado e deverá chegar a 142 municípios maranhenses, com ações de prevenção, capacitação de brigadistas, monitoramento e apoio às secretarias municipais de meio ambiente. Neste período do ano, com o fim das chuvas, cresce o risco de incêndios e o estado se prepara para minimizar os danos, como observa este tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. Já estamos vivenciando o período de estiagem no Maranhão, sobretudo na região sul do estado. E a partir de agora nós vamos iniciar essa operação, a 7ª edição da Operação Maranhão Sem Queimadas, que já é uma operação de sucesso, que traz muitos resultados positivos. É feito em parceria aí com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, inclusive empregando bastante tecnologia, aplicação de drones, dados de internet cada vez mais utilizando também, inclusive com o emprego de antenas que vão possibilitar essa interação mais rápida com as equipes que estão distribuídas em locais estratégicos no nosso estado. No período seco, os incêndios aumentam devido à baixa umidade do ar, o ressecamento da vegetação e principalmente pela ação humana. Esta é uma combinação perfeita para que pequenas faíscas se transformem rapidamente em grandes chamas difíceis de controlar. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente realiza o monitoramento nas áreas mais delicadas. E a sala de situação dá esse apoio. Então, nós monitoramos 24 horas por dia os principais focos relacionados ao estado que tem uma intensidade realmente de foco de calor, de um incêndio. Quando falamos de foco de calor, tem que ter essa necessidade de variação, porque os focos de calor são tudo captados pelo satélite. Então, pode ter alguns focos não são realmente incêndio. Então, a SEMA, através da sala de situação, faz esse papel de monitorar e faz um ranking dos principais focos que realmente pode ter uma intensidade maior. De acordo com o INPE, em 2025 foi o pior ano para queimadas no Maranhão desde 2019. O estado teve crescimento expressivo nos focos de incêndio, o que acendeu o alerta para 2026. Com o planejamento, fica mais fácil prevenir e enfrentar os incêndios. Então esse trabalho de monitoramento ele é constante. Com o emprego de tecnologia, nós conseguimos também lançar os nossos drones para fazer essa verificação e fazer o combate de forma mais eficiente. E um detalhe importante: o uso do fogo sem autorização ambiental constitui crime e pode resultar em multas e responsabilização criminal. Uma nova oportunidade para quem ainda não se vacinou contra o HPV. O Ministério da Saúde prorrogou até o fim de 2026 a campanha de imunização para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. A medida busca ampliar a cobertura vacinal e prevenir doenças, incluindo diversos tipos de câncer. Uma nova oportunidade para colocar a vacinação em dia. O Ministério da Saúde prorrogou até o fim de 2026 a campanha de imunização contra o HPV, destinada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose.
A medida busca ampliar a cobertura vacinal e proteger esse público contra doenças associadas ao vírus. A prorrogação da campanha é uma chance para quem ainda não se vacinou. A recomendação é procurar uma unidade de saúde, verificar a situação da carteira de vacinação e garantir a imunização. A vacina é gratuita, segura e está disponível pelo Sistema Único de Saúde. A vacina contra o HPV é uma das principais formas de prevenção de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus, boca e garganta, além de outras doenças causadas pelo vírus. Por isso, especialistas reforçam que a imunização continua sendo a estratégia mais eficaz para reduzir esses riscos. A vacina é importante, considerando que ela previne algumas formas de cânceres em mulheres e homens. E a estratégia é vacinar, começarmos a vacinar quando adolescente, antes do início da vida sexual. Para receber a vacina, basta procurar uma unidade de saúde com documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação. A orientação é que adolescentes e jovens aproveitem a ampliação do prazo para regularizar a imunização e contribuir para a prevenção de doenças que podem ser evitadas com uma única atitude: vacinar-se. Quando nas escolas nós pedimos autorização desses pais que levem também as carteiras de vacinação sempre, tanto na escola quanto em qualquer lugar de vacinação. A carteira de vacina ela é importante, é um documento que vai identificar essa pessoa, como o RG também, e precisamos que eles compareçam, Agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas. Adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. E veja também no estúdio, nossa convidada é Karina Braga, da Coordenação de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e hepatites virais da Secretaria Estadual de Saúde. Não sai daí, a gente volta já. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é menopausa e quem vai responder as perguntas é o médico ginecologista obstetra Bruno Maciel. Eu queria saber qual a diferença entre a menopausa e o climatério.
Esses conceitos, eles até se confundem, porque a menopausa é um termo consagrado pelo uso, que representa o climatério. Mas, na verdade, se a gente for analisar, digamos, semanticamente e didaticamente esses conceitos, eles são completamente diferentes. O climatério é uma fase, a fase da vida da mulher, desde o início dos sintomas de deficiência ovariana, de insuficiência ovariana, até a chamada senectude, que é quando a mulher atinge a idade de 65 anos. Nesse meio ponto existe a menopausa. A menopausa nada mais é que uma data, a data da última menstruação. E ela só é descoberta depois que ela menstrua e fica 1 ano sem menstruar. Então a menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Só 1 ano depois que a mulher não menstrua é que ela tem a data da última menstruação, que representa a menopausa na fase do climatério. Boa tarde, sou a Jerusa Holanda. Ainda é possível engravidar após a menopausa? Olha, é raro acontecer a gravidez, mas ainda é possível. A população de óvulos dos ovários das mulheres na menopausa, ela é muito escassa e a qualidade desses óvulos é menor também. Então, assim, é bem difícil para a mulher engravidar após a menopausa, só que é possível. A gente vê algumas mulheres, por exemplo, no interior do estado, que engravidaram aos 50 anos após deixarem de menstruar. Isso não é a regra do jogo, mas acontece. E ainda assim, puxando para a nossa seara da reprodução humana, as mulheres elas podem preservar a sua fertilidade, congelar óvulos e assim usar os óvulos após a menopausa, os óvulos da paciente dela quando ela era jovem, após a menopausa e assim engravidar. Gostaria de saber, há necessidade de reposição hormonal durante a menopausa? Olha, a paciente pode ser candidata à terapia hormonal. E essa candidatura ela pode ser validada ou não, dependendo dos sintomas e dos exames de laboratório que nós médicos ginecologistas costumamos pedir para essa paciente. Por exemplo, um rastreamento para câncer de mama, como mamografia, ultrassom de mamas, um rastreamento para câncer de colo do útero e de endométrio, com ultrassom transvaginal preventivo, um rastreamento para a parte óssea dessa mulher, densitometria óssea, rastreamento para cânceres do trato gastrointestinal, com sangue oculto nas fezes, eventualmente uma colonoscopia, entre outros exames. Ela fazendo esses exames e não tendo risco de aumento de câncer ou aumento de eventos de trombose, por exemplo, ela é sim uma pessoa que está habilitada para iniciar o tratamento de terapia hormonal. Gostaria de saber quais as principais mudanças percebidas durante a menopausa. As principais mudanças percebidas durante a menopausa são mudanças corporais na mulher, especialmente com relação aos sintomas chamados vasomotores, os fogachos, os calores, as ondas de calor, o ressecamento da pele, ressecamento dos genitais, por exemplo, ressecamento vaginal, e alterações da parte psicológica, alterações de humor, podendo até evoluir para uma depressão, e aí às vezes a gente tem que tratar com determinadas medicações até antidepressivas para isso, mas o importante, o recado para essa mulher na menopausa é se aceitar. Se aceite do jeito que você é, porque isso é uma mudança natural. A gente não tem muito o que fazer com a natureza. A natureza da mulher é assim. E vejam pelo lado bom, o benefício de vocês terem uma longevidade, viverem bastante. Olá, meu nome é Ana Clara Dias e eu queria saber se pode se deixar de ir ao ginecologista após a menopausa. Nunca se pode deixar de ir ao ginecologista em fase nenhuma na vida da mulher, ainda mais na menopausa. Existem outras doenças ginecológicas que podem ser diagnosticadas, como por exemplo câncer de colo do útero, que a gente faz aquele preventivo ginecológico, os cânceres de mama, que a gente pode fazer a mamografia. Essas doenças também aparecem nas mulheres da menopausa. Então, não se pode deixar de ir ao ginecologista em fase alguma da vida da mulher. Sou Rai Martins, não quero e não posso utilizar hormônio. O que faço para aliviar os sintomas da menopausa? Olha, essa é uma pergunta muito complexa e muito vasta. Então a gente vai falar algumas coisas que a mulher pode fazer para tentar aliviar os sintomas em caso de não utilizar a terapia hormonal. Por exemplo, vou falar logo da parte negativa. Evitar o uso de café,
em excesso, evitar consumo de doces, por exemplo, chocolates em excesso, doces industrializados em excesso, porque isso tudo faz com que a mulher tenha um aumento da dilatação dos vasos dela. E isso piora os sintomas vasomotores, os sintomas de ondas de calor. E também fazem mal para a saúde, né? Todos os excessos desses condimentos fazem mal à saúde. E de pontos positivos para o climatério, o que ela pode fazer? O que ela pode fazer uso? Fazer uso de, por exemplo, frutas e verduras, vegetais verdes escuros. Tudo isso faz melhorar o aporte de estrogênio natural no corpo da mulher, porque a menopausa, o climatério, nada mais é que a deficiência desse hormônio, do estrogênio. Outra coisa boa para utilizar, derivados de soja, leite de soja, com comidas também com soja, grãos, lentilhas, linhaça. Todas essas coisas que no final das contas são boas para melhorar a dieta dela, também são boas para aliviar os sintomas da menopausa. Mesmo com a redução no número de casos este ano, os acidentes com escorpiões continuam sendo um alerta no Maranhão. A maioria das ocorrências acontece dentro ou ao redor das residências. Nesta reportagem, você confere os principais cuidados para evitar acidentes e como agir em caso de picada. Os acidentes com escorpiões continuam sendo motivo de atenção no Maranhão. Mesmo com uma redução de 12% nas notificações no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2025, o estado registrou 1.199 ocorrências. A maior parte dos casos acontece dentro ou no entorno das residências, o que reforça a importância da prevenção e da informação. A presença de escorpiões nas áreas urbanas está cada vez mais associada a ambientes que oferecem abrigos e alimentos para esses animais. Por isso, cuidados simples dentro de casa podem fazer toda a diferença para evitar acidentes e proteger toda a família. No ambiente de cidade, o que a gente consegue perceber e visualizar é que, por exemplo, você tem descartes irregulares de lixos, de matéria orgânica, isso atrai outros insetos, atrai outros animais, na verdade, e esses outros animais, dentre esses outros animais, a gente tem baratas, que é um dos componentes da dieta de muitos escorpiões. Então, você tem aí uma série de fatores que vão contribuir para que a gente tenha, nesse momento, uma alta incidência. Quem já passou por essa situação sabe o tamanho do susto. A cuidadora de idosos Elizabeth Araújo encontrou 3 escorpiões dentro de casa. Depois da experiência, mudou alguns hábitos para tornar o ambiente mais seguro. Eu matei os 3 escorpiões e depois disso a gente começou a ficar atento, porque a gente já não deixava mais coxa de cama arrastar no chão, sapato descoberto, que são lugares que eles gostam de se esconder porque é escuro, bolsas. Então a gente teve mais cuidado e a princípio a gente ficou muito assustado, porque a gente não sabia o porquê desses escorpiões estarem aparecendo. Caso aconteça uma picada, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente. A avaliação rápida é fundamental para definir a necessidade do soro antiescorpiônico disponível na rede pública para os casos indicados. No contato com esse escorpião, você tendo ali esse contato de forma efetiva através da picada do animal, o que é aconselhável é você imediatamente lavar com água e sabão, tentar manter a calma, e se deslocar a um hospital de referência para tomar o soro anti-escorpiônico. Até porque cada tipo de escorpião tem uma espécie de veneno característica, com uma ação, de uma toxina diferente. E aí vai muito de cada pessoa, a partir de sudorese, um suor excessivo, vômito, sensação de mal-estar. Então, esses são os sintomas iniciais. Então, você, ao ter esse contato e ser picado, deslocar imediatamente para um hospital. Todo acidente por animal peçonhento é importante entrar em contato com o serviço de saúde. Por quê? Porque a única forma de tratamento é o soro. A prevenção ainda é a principal arma contra os acidentes. Manter a casa limpa, eliminar possíveis abrigos para escorpiões e buscar atendimento imediato diante de qualquer suspeita de picada são atitudes que podem evitar complicações e salvar vidas. E a nossa entrevistada de hoje é Karina Braga, da Coordenação de Atenção às ISTs, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão.
Karina, seja bem-vinda aqui ao programa Mais Saúde. Muito agradecida pelo convite. Karina, qual o panorama em relação ao HIV que a gente tem observado aqui no estado, que vocês têm acompanhado na Secretaria de Saúde? Olha, o panorama é o seguinte, desde 2015, né, assim, tendo os dados, considerando os dados desde 2015, a gente vê, observando que nós temos observado um aumento de casos, né, o que pode ser, então, nós estamos aqui, 2015 para cá, quase 23 mil casos de HIV, né, especificamente porque HIV, quando a pessoa tem um vírus, mas ainda não adoeceu, e se ela estiver sem um tratamento, ela vai levar uma média de 10 anos para ter o adoecimento, que é o que a gente já considera como AIDS. Então, esse é o panorama. Esse aumento de casos também pode ser explicado pela oferta de testagem, né? Então, toda a unidade básica de saúde é um local onde você pode procurar e fazer, né, os seus testes, que o resultado é rápido. 15 minutinhos você já sai, né, sabendo qual é a sua condição sorológica. Isso não é uma situação alarmante, né, porque cresceu. A consciência também aumentou da população em estar fazendo essa checagem nesses locais onde são oferecidos de forma gratuita. Exatamente, né? Então, tanto a testagem como o tratamento, nós temos tudo no âmbito do SUS, né? E aí, para que você tenha uma ideia, nós temos a ordem de mais de 30 mil pacientes atualmente em tratamento, né, para HIV. Então, o nosso estado ele recebe, pensando aí, tanto os medicamentos para hepatites quanto para o HIV, uma média de 5 milhões ao mês que nosso estado, né, recebe em medicamentos para o tratamento, né, da nossa população. Inclusive, se o cidadão, né, o usuário, for assistido na rede privada, né, ele receberá todo o medicamento, né, no SUS. Muita gente também, Karina, tem uma certa desinformação e às vezes também preconceito em fazer essa testagem em algum posto de saúde onde é oferecido, como na maioria dos casos é oferecido em quase todos, né, por conta dessa notícia estar se espalhada. É um procedimento sigiloso, não é isso? Exato. Inclusive, nós já temos, né, um dos insumos de prevenção é o autoteste, que você pode procurar uma unidade básica de saúde, pegar a sua caixinha, levar para a sua casa, no conforto do seu lar, fazer, né, o seu próprio teste, e aí, caso o resultado, né, seja reagente, aí você deve procurar uma unidade básica para repetir as testagens, né, e saber se de fato você está infectado, né, pelo HIV. Qual tem sido o maior desafio dessas pessoas que fazem esses testes? Elas reconhecem, vão logo para o tratamento, ficam negando a realidade? Como é que funciona o trabalho de vocês junto desse diagnóstico? É importante dizer que, né, quem viveu ali a década de 80, que viu, né, pessoas muito conhecidas e famosas, né, morrerem, né, pelo HIV, hoje, felizmente, nós temos um novo panorama, né? Então, a pessoa que ela testa, né, reagente para HIV, ela deve iniciar, se não no mesmo dia, mas na mesma semana, o tratamento gratuito pelo SUS, que hoje em dia a gente tem a estratégia de um comprimido ao dia. Que antigamente, né, era um coquetel, né, que fazia muito mal. Hoje praticamente não tem. Mais de 20 comprimidos, mas hoje você toma 2 comprimidos ou até mesmo um, né? Vai depender ali da sua condição, na conversa ali com o médico. E você vai ter uma vida normal, uma doença como uma doença crônica, né? E obviamente você vai fazendo o tratamento. E importante dizer também que espera-se que em 6 meses, se você já está tomando a medicação de forma regular, você vai atingir a carga viral intransmissível. E o que quer dizer intransmissível, né? Indetectável. Carga viral indetectável é igual a intransmissibilidade do vírus. Então, você deixará de transmitir o HIV por via sexual. Isso em 6 meses? Em 6 fazendo meses, corretamente com o tratamento e com a carga viral chegando à condição de indetectável. E no caso da mãe que esteja com o vírus e ela, por acaso, esteja grávida, isso acontece do bebê, não passar para o bebê? Sim, porque desde o início do pré-natal, desde o primeiro momento que ela procura uma unidade
para iniciar na primeira consulta, ela deve ser testada e a partir do momento que ela é identificada, ela já inicia o tratamento e espera-se que até o parto ela esteja, né, com a carga viral indetectável e, portanto, intransmissível, né, para o bebê, porque ele pode sim, né, o vírus ser transmitido para o bebê tanto no parto quanto na gravidez e assim como na amamentação. Então, é contraindicada a amamentação para as mulheres vivendo com HIV. Contudo, nós já temos diversas estratégias. A gente tem a profilaxia para a mãe, na hora da uma mulher vivendo, né, uma gestante vivendo com HIV, quando ela chega ali no parto, no momento do parto ela já começa a iniciar o medicamento, se for o caso dela. E o bebê também vai tomar, né, o medicamento que é a profilaxia, né, para a transmissão vertical. E, inclusive, o Brasil ele conquistou, né, a certificação da eliminação da transmissão vertical. Nós estamos com municípios maranhenses aí com mais de 100 mil habitantes, pleiteando também selos de boas práticas, né, para a eliminação do HIV, assim como da hepatite B, do HTLV e doença de Chagas. Então, nós temos diversas estratégias de prevenção, né, para que as crianças não se infectem nesse período, né, tanto da gestação quanto no parto, como também na amamentação. A medicina, a farmacologia tem evoluído bastante. Qual é o perfil dessas pessoas que estão sendo diagnosticadas pelo Estado aqui no Maranhão? Olha, o perfil é diverso, né? Então, porque isso depende da procura para testagem, né? Então, assim, qual é a nossa estratégia? É testar a população de forma assim maciça, né? Ou seja, massivamente testar todo mundo em todas as oportunidades. Então, procura um diabético, hipertenso, pessoa idosa, procura para fazer, né, um atendimento qualquer, ofertar a testagem. Que a gente vai identificar muitos casos, inclusive de hepatites virais. Nós estamos em pleno julho amarelo, né? E a população acima de 40 anos é o público-alvo para que nós identifiquemos as hepatites. Público jovem é o que normalmente procura, né, muito né, para fazer a testagem. Então, a gente percebe aí um público jovem adulto, né, que com frequência, né, tem buscado, né, a oferta da testagem. Mas, de maneira geral, a gente testa a população, né, desde do adolescente, a partir dos 14 anos, até pessoas idosas. Karina, a prevenção ela vai muito além do preservativo, né? Existe hoje a PrEP, a PrEP, né? Perfeito. Como é que estão funcionando essas estratégias para evitar que o vírus cresça aqui no estado? Perfeito, porque antigamente a gente pensava assim, para que você se previna de uma ST, ou você se abstém da atividade sexual, você usa o preservativo. E hoje a gente tem diversas outras estratégias, como a vacina para o HPV, a vacina para as hepatites B, né? A gente já tem a vacina para a hepatite A, tem a PEP e a PrEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, alguém que tem uma relação sexual consentida e que o método falhou, né? Você está ali sem um preservativo, você pode buscar, né, uma unidade. Nós temos mais de 40 unidades no estado do Maranhão cadastradas, né, para a PEP. Casos de violência sexual também, independente da idade, também são elegíveis para PEP, assim como as pessoas que têm um acidente com material perfuro-cortante, né, que são os elegíveis para a PEP. PrEP já é a prevenção para o HIV, especificamente. Então, consiste em tomar o medicamento antes que eu me exponha sexualmente. Então, nós temos 32 unidades no estado do Maranhão, né, aptas para PrEP, 12, né, em São Luís, né, e 14 na região metropolitana, porque nós temos também Passo do Lumiar e São José de Ribamar. E nós temos atualmente uma média aí de mais de 1.600 usuários maranhenses em PrEP, né? É uma estratégia que o Ministério tem, né, incentivado, fomentado, né, o uso da PrEP, porque já se comprovou, né, que a PrEP é uma excelente estratégia para a prevenção do HIV. Karina, a educação sexual ainda sofre tabus, né? Se tivéssemos mais educação sexual, tanto compartilhada pelos pais, né, de crianças, de meninos e meninas nessa fase de início da adolescência, teria maior conscientização? Seria importante ter?
Certamente, porque o que a gente observa? Que a população jovem tem utilizado menos o preservativo. Então, inclusive, o Ministério incrementou essa estratégia de prevenção, então nós já temos, além, né, do preservativo externo, que antigamente a gente chamava de masculino, e o interno, né, que nós chamávamos de camisinha feminina, o Ministério agora traz a novidade do preservativo texturizado, então tem as bolinhas, né? Então que vai ali vai ser mais uma relação mais arrojada, mais, né, prazerosa para ambos ali, como uma possibilidade de transmissão, assim como o Sense, que é um preservativo que a gente costuma dizer aquele pele na pele, para que a queixa maior da população seja assim, é desconfortável, eu não consigo sentir ali o prazer, então com essas novas estratégias, a gente espera atingir a juventude, porque a população acima de 40 anos que viveu a epidemia e que naquele tempo nós escandalizávamos e até atemorizávamos as pessoas, né, mostrando ali as figuras, né, das genitálias ali com bolhas, pois enfim, de todas as maneiras possíveis, para que você diga assim, olha, use preservativo para que você não chegue nessa condição de ter uma infecção sexualmente transmissível. Mas hoje não, a gente já tem essas outras estratégias para que a população mais jovem também, né, possa utilizar os preservativos, assim como o gel lubrificante também, que é uma outra estratégia de prevenção. Karina, uma mensagem para quem está em casa que não fez ainda o teste para identificar o HIV. É importante ter esse diagnóstico de forma precoce, né? E ter a consciência de que não está passando nada para ninguém à frente. Perfeito. Então, eu acho que uma dica importante é que a cada anualmente, pelo menos, né, que você faça a testagem, procure uma unidade básica de saúde, não apenas para testar para o HIV, mas também para sífilis e para as hepatites. Vacine-se, que também é uma estratégia importante, né? A prevenção combinada, ela está muito relacionada ao seu momento de vida, seu ciclo de vida. Então, se eu estou agora numa outra relação, buscando diversas parcerias, experimentar, então a PrEP é uma excelente estratégia, né, para que você se previna, né? Então, nós já temos aqui tudo garantido, né, pelo SUS, é gratuito. Então, nós temos diversas estratégias para a prevenção e então a gente não pode se esquivar, né, de fazer. Lembrando que a prevenção ela começa em mim, sou eu que me previno, né, das situações de também pegar uma IST. Karina, muito obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, agradecida pelo convite. O programa de hoje termina aqui. A gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã, aqui na TV Assembleia, canal 9.2. Eu aguardo você. Até lá!